Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá, não é? Como é bom, o irmão Cícero falava do culto de ontem, não é, que tivemos, o encontro dos homens, e foi um tempo abençoado. Você, homem que não esteve ontem conosco, eu te encorajo a que participe conosco. Tem sido momentos abençoadores, não é? Para nós todos homens, e como é bom poder ouvir a palavra do Senhor, não é? Certamente ontem Deus falou com todos que aqui estavam, não é? E assim aprendemos muito da parte do Senhor. E estamos gratos a Deus aí pelo aniversário do nosso meu irmão Marco. Eita glória! Não é todo dia que faz 55, né? Ei, aleluia! Deus abençoe sempre com a sua graça. Meus irmãos, eu convido a todos a seguirem comigo ao livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Jeremias, capítulo 29. Nós vamos fazer a leitura do verso 10 em diante. O verso 10 diz assim, então, a palavra. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E então me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Até aqui, irmãos, fechemos os olhos, oremos. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite, por nos dar o privilégio, Senhor, de nos reunirmos e congregarmos como irmãos, Pai. Senhor, muitos de nós não estão aqui hoje, talvez por motivos de doença, por motivos, Senhor, de saúde, por qualquer outra razão. Pedimos que assim também o Senhor os abençoe onde estiverem, Pai, para a glória do Teu nome, e que o Senhor fale conosco, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Podia ser diferente, eu quero conversar com os irmãos, ou começar, não é, com uma pergunta. Por que você vem à igreja? Qual é a motivação de você vir à igreja? Essa pergunta, meus irmãos, tem uma porção de respostas, e é interessante que muitas vezes, não é, quando você a faz para si mesmo, você pode se encontrar em dúvida. Não vem de pronto uma resposta, não é, porque talvez estejam no automático. Mas uma vez um dos pastores e professores de seminário que eu tive a oportunidade de conhecer, não é, perguntando a ele por que ele vai à igreja, não é, ele respondeu assim, olha, eu vou à igreja não para aprender coisas novas. Aí todo mundo no seminário, a gente olha para aquilo e fala, o quê? Um pastor dizendo isso, né? Como assim? Ele diz, eu vou à igreja para sempre me lembrar daquilo que nunca eu posso me esquecer. Nós viemos à igreja, meus irmãos, certamente aprendemos coisas novas da parte do Senhor, o seu Espírito ministra a todos nós, mas existem coisas na vida de todos nós que são elementares, fundamentais, pilares para a nossa vida espiritual e que não podem jamais serem esquecidas. Mas no cotidiano, na grande agitação do dia a dia, na correria da vida, existem os momentos em que nós simplesmente não nos lembramos. E louvado seja Deus pela comunidade, porque nós temos oportunidade de sempre sermos lembrados daquilo que nunca podemos nos esquecer. Eu guardei essa resposta
porque eu fiquei chocado à primeira vista. Como assim não aprende coisa? Claro que aprende. Deus sempre traz para todos nós coisas novas, mas certamente existem pilares que não podem ser esquecidos. E nós fizemos a leitura do profeta Jeremias e que trata de um período de cativeiro, não é? E no domingo passado, nós tivemos a oportunidade de falar sobre Apocalipse. E eu queria que fôssemos até lá novamente, no capítulo 1 de Apocalipse. Nós fizemos algumas leituras ali e os versículos que estão no entorno do texto que nós lemos na semana passada falam sobre aspectos muito importantes e relevantes que nós jamais podemos nos esquecer, porque isso norteia o nosso caminhar. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. A palavra do Senhor diz assim, então, a partir do versículo 4. João, as 7 igrejas da província da Ásia. As 7 igrejas nós vemos a partir do capítulo 2, as 7 cartas, então, estão ali descritas entre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e todas as demais, não é? E assim diz o verso 4, a vocês graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir. João aqui está se referindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Pai, ao Deus que Ele é, que era e que há de vir. Essa referência é uma referência que Ele é o Deus de todas as eras, de todos os tempos, porque tudo isso é criação e obra de suas mãos, e Ele é o Senhor de tudo isso. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e entre os estudiosos, meus irmãos, os 7 espíritos, com referência a outros textos também bíblicos, faz aqui, na interpretação destes acadêmicos, alusão ao Espírito Santo do Senhor. E na sequência, não é? Vem o versículo 5 que nós lemos na semana passada. E de Jesus Cristo. Portanto, a presença da Santíssima Trindade no início da narrativa apocalíptica. E ele diz lá no verso 5, a Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Pai, ao seu Deus e Pai. Nós que éramos nada, merecedores da ira, Deus nos tornou sacerdotes na casa do Senhor. A Ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. E os versículos 7 e 8 dizem assim, eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E agora, referência ao nosso Senhor Jesus, que da mesma forma como Deus Pai, Ele é, era e há de vir, o Deus Todo-Poderoso. O verso 7, meus irmãos, traz aqui uma informação muito importante para todos nós, e que talvez pelo passar dos anos, pelo passar do tempo, isso fica armazenado na nossa memória, de modo que já não influencia mais o nosso caminhar, mas esse é um erro, e é um erro crasso, e nós devemos sempre olhar para essa verdade do versículo 7, e diz, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. Todas as pessoas, meus irmãos, verão o Senhor Jesus. Entre vivos e mortos, todos verão, porque todo joelho se dobrará diante da sua gloriosa e majestosa presença. Essa é uma verdade absoluta. E por mais que as pessoas desse mundo bradem diferente, digam que essas coisas não hão de acontecer, de que essa é uma esperança vã, esta é uma verdade absoluta. E Pedro, meus irmãos, próximo da sua morte, estava preocupado com a igreja, preocupado em deixar não somente as informações que ele costumava dar, não é? As orientações que ele costumava dar, mas manter vivo na mente das pessoas essa verdade absoluta. Volte comigo algumas páginas na segunda epístola de Pedro, não é? No capítulo 3, segunda de Pedro, no capítulo 3, meus irmãos. Pedro já no fim da vida,
ciente, inclusive, de que está perto o momento em que ele há de se encontrar com o Senhor. Ele diz assim no verso 1, capítulo 3, verso 1. Amados, esta agora é a segunda carta que eu lhes escrevo. Em ambas eu quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês recordem. Qual que é o objetivo de Pedro, meu irmão? Lembrança. Veja quantas vezes ele repete. Amados, agora essa é a segunda carta que eu lhes escrevo. Tanto a primeira quanto a segunda, em ambas, o que ele tinha a intenção? Quero despertar com estas lembranças a mente sincera de vocês para que se recordem. São coisas, meus irmãos, que não podem jamais deixar de serem vistas por todos nós. Verso 2, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Bom, se você tem os olhos atentos a essa realidade que vivemos hoje, você encontra diversos destes zombadores em mídias sociais, no governo inclusive, gente dizendo que Deus deixou de pôr água em tal lugar porque sabia que ele colocaria ali. Uma afirmação tão tosca, para não dizer para além disso, não é? Tantas pessoas zombando de Deus, meus irmãos, e isso tem punição. E ele continua dizendo, não é, que essas pessoas hão de seguir as suas próprias paixões. Verso 4. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Eu não sei se você, na sua caminhada, já teve quem perguntou isso. Ora, o que houve com a volta de Jesus? Será que ele volta de verdade? Será que realmente ele vem? Vale a pena esperar por Jesus? Existem pessoas, meus irmãos, que capturam elementos que são fundamentais para a fé de todos nós e fazem disso objeto de zombaria, de bagunça, não é? E tem um objetivo disso. O objetivo é fazer com que você torne essa verdade absoluta, a qual você deve se agarrar com todas as suas forças, como diz a palavra, e você começa a olhar para aquilo dizendo, bom, isso aí, não é? Pedro esperou, Paulo esperou. Olha lá, o Bernardo está até triste, porque está até chorando. Pedro esperou, Paulo esperou, as pessoas do século II esperaram, as pessoas do século III. Nós estamos no século 90 e 10, irmão. Século 20 e 1. Amém? Você está aí comigo? Está dormindo? Está pensando na semana? Nós estamos no século 21, meu irmão. E ainda se aguarda a volta do Senhor Jesus. E pessoas estão por aí a dizer, será que ele volta mesmo? Seria esta uma expectativa vazia? E Pedro, já naquela época, já nos avisava e alertava acerca disso, porque existiam, no tempo de Pedro, pessoas com esse tipo de abordagem. O que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Está tudo igual, nada mudou. Mas eles deliberadamente se esqueceram que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água e pela água, formada da água e pela água. Do nada o Senhor fez tudo que nós conhecemos. E da mesma maneira, verso 6, pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Falávamos que o Senhor volta, e na sua volta justiça será feita, e o Senhor implantará o seu reino de justiça, regendo a terra, todas as nações, com cetro de ferro. E agora Pedro diz que, como Deus já uma vez trouxe como uma espécie de uma renovação, um momento em que tudo haveria de deixar de existir, não é? Aquele dilúvio, matando todas aquelas pessoas. Agora o Senhor não fará novamente com água, mas agora com fogo. E quando olhamos para o fogo na Bíblia, existe sempre pelo menos duas perspectivas. A primeira delas é juízo.
O fogo tem referência a juízo, enquanto também tem referência à purificação. O fogo tem estas, não é, características. E aqui nós olhamos ele dizendo que o Senhor, verso 7, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Se você conhece o texto da Epístola aos Hebreus, lá no finalzinho do capítulo 10, ele vai dizer que existem aqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós não somos como estes. Nós somos dos que perseveram e são salvos. Aqueles que têm fé perseveram e são salvos. Os que não têm estão a caminho da sua destruição. Olhando para este mundo, comendo, bebendo, se divertindo como se nada houvesse de acontecer, porque até hoje nada aconteceu. Eu não sei você, mas quando eu era pequeno, às vezes tinha questões da escola que eu não prestava atenção, e passava um dia, passava 2, minha mãe não falou nada, a professora não falava nada na escola, falei, está tudo certo. Até que chegava a reunião de pais, né? Meu irmão do céu, quando minha mãe voltava daquelas reuniões, para que fazer esse tipo de reunião? Eu fico pensando, esses pedagogos não tem nada para fazer da vida, vai chamar os pais da gente, para quê? Né? A irmã, você faz isso com as crianças, irmã? Você faz isso? Vamos orar pela sua vida. E lá em casa, a época era um portão de ferro, e quando aquele portão se abria, aquele negócio rangia, assim, e era tão específico. Naqueles dias, meu irmão, a gente ficava lá, e quando ouvia aquele barulhinho, falei, ixi, a mãe voltou. Ai, meu Deus. Aí buscava debaixo da cama, subia no armário, sei lá eu para onde a gente ia. Mas a palavra diz, meus irmãos, que aqueles que não creem serão destruídos, e aqueles que creem serão salvos. E então o mundo está guardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Esse é um dia, meu irmão, que não espera em vão. Aquele que aguarda no Senhor não espera em vão. Ainda que os nossos olhos na nossa geração não contemplem esse dia, nós o veremos em corpos glorificados para a glória do Senhor, porque este dia chegará. E aí vem o verso 8, olha o que Pedro diz no verso 8, ele diz, não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso, e a gente tem se esquecido e se preocupado com tantas coisas que sim, você deve se preocupar com as suas finanças, com os seus problemas, com o carro que volta e meia dá uns quiprocó, não é? E a gente falou ontem aqui que você quer saber se a pessoa é experiente em carros antigos, né? Se ele tem cabo de chupeta no porta-mala, o que mais que é o kit? Litrinho de óleo, ele anda prevenido. Isso aí é cachorro mordido, tem medo de salsicha, ou de linguiça, não lembro mais o ditado. Mas enfim, verso 8. Não se esqueçam disso, amados, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. O Senhor não demora. Existem por aí louvores falando que o Senhor tarda. Meu irmão, que falta de conhecimento do seu Senhor. Porque o Senhor não tarda, jamais tardou. Ele não tarda, Ele não falha, Ele não mente. Este é o nosso Deus. E Ele diz aqui, não é? Cuidado e não se esqueçam, porque o tempo, meus irmãos, para todos nós, tem uma situação, tem uma relação, o tempo conosco. Agora, o que é o tempo? Para aquele que é eterno. Inclusive, essa, entre aspas, essa expressão é de um louvor de um quarteto, e ele diz, não é? O que é o tempo para aquele que é eterno. Quem é eterno? O Senhor, o nosso Deus. O tempo não tem nenhuma expressão, porque Ele é, o que foi e o que há de vir. Ele é o Senhor do tempo. Verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, de modo que este tempo é misericórdia por parte de Deus para todos nós. Verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnuda. O dia do Senhor, porém, virá. De que Pedro, então, está falando? Ora, daquilo que lemos lá em Apocalipse. Ele vem
Ele é aquele que virá, meus irmãos, para botar um fim em todas estas coisas. Portanto, jamais percamos de vista que o Senhor vem. E nós estamos vendo um texto, começamos a leitura lá em Jeremias, sobre um povo que está exilado e vivendo por conta do seu pecado, por conta da sua idolatria, por conta da sua rebeldia, vivendo um tempo, não é, de exílio. E o povo do Reino do Sul foi exilado por uma nação chamada Babilônia. Certamente você conhece isso. E o exílio não é uma coisa assim, chega lá e fala, irmão, agora você vai morar na Babilônia, acabou a graça, tá? Ah, tá bom, então eu faço minhas malinhas, pego minhas coisas e vou embora. Não é nada disso. Isso é uma guerra. Eles foram dominados, eles lutaram, tentaram se manter como uma nação soberana e não conseguiram. Porque é juízo de Deus sobre o povo, e a Babilônia venceu, sobrepujou o povo de Israel, venceu o Reino do Sul e os levou cativos. E de que modo eles foram levados cativos, meus irmãos? Eles não foram assim andando, peraí, vai vir o ônibus tal, entra todo mundo. Aí entraram no ônibus, tinha a turma do fundão, né? E começaram lá, Jacó segurou o anjo, e foram seguindo para a Babilônia. Não, meus irmãos. Foram todos os líderes, os sábios, as pessoas de influência, os poderosos de Israel, todos eles foram levados cativos a pé, desnudos e com os seus narizes acorrentados, como que se fosse um piercing, com ganchos enfiados no seu nariz, e presos com corrente no gancho do nariz ou da frente, em linha, todos nus, seguindo e caminhando de Jerusalém até a sede lá da capital, em Babilônia. Então veja, meus irmãos, ninguém levou coisas, não foi um tempo divertido, e entre essas pessoas estava o profeta Daniel, ainda jovem quando tudo isso acontece, talvez entre os seus 14 anos, alguns 17, a idade a gente não tem uma certa precisão, mas era novo o profeta Daniel. E lá o povo passa uma série de situações, mas há um tempo da parte de Deus para que tudo isso aconteça. Deus disse lá em Jeremias, no capítulo 29, verso 10, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês. Como o povo passou 40 anos no deserto e encerrou-se o tempo, aqui também o povo por 70 anos ficou subjugado. E aí eu peço a você a seguir comigo lá para Daniel, o livro do profeta Daniel. Nós vamos para o capítulo 5. Meus irmãos, a Babilônia naquela época era um império gigantesco. Se você olhar no mapa e olhar as áreas que eram dominadas pelo Império Babilônico, era praticamente toda a Ásia, quase toda a Europa, pegava um pedaço da África, era imenso o território babilônico. E alguém olhava para aquilo, como alguém hoje talvez olhe para alguma nação grande e poderosa e diz, rapaz, quem dá conta de um treco desse? Essa coisa não cai de jeito nenhum. Isso aí, meus irmãos, não tem quem faça cair. Este é o erro de todas as pessoas que ignoram a verdade da existência do Deus Todo-Poderoso. Há quem diga que o dono ou o fabricante lá do Titanic, ou Titanic, ele disse, né? Não sei se é verdade, mas circula por aí. Pode ser fake news. Se for, ignore. Se não for, preste atenção. Ele disse que nem Deus afundaria aquele navio. E na sua primeira viagem, aquele navio não completou a sua primeira viagem. Já sabia não, experimentou isso Jack e Rose, né? Pelo menos no filme. Meus irmãos, essas pessoas olham para o tamanho dessa nação e se espantam. Olha para, não é, toda a violência, toda a ação truculenta e a extensão do território e dizem, nós estamos perdidos, acabou tudo agora, não é? Mas estão entre eles pessoas como Daniel, como seus amigos, que não se curvaram diante de toda essa grandeza, porque ouviram a palavra do Senhor e nela aguardaram com fé. E no capítulo 5, meus irmãos, do livro do profeta Daniel, nós encontramos o momento, e o exato momento, em que toda essa potência literalmente vai ao chão. É a ruína
desse império tão imenso chamado Babilônia. Verso 1 do capítulo 5 diz assim: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Deixa eu te dar um pouquinho mais de contexto aqui. Quem é esse tal de Belsazar? Esse tal de Belsazar é o rei agora da Babilônia. Este é aquele que está à frente do governo da Babilônia. O rei era Nabucodonosor, na época de Daniel, no período em que Daniel foi levado cativo, este era o rei da Babilônia. Ele reinou por muitos anos, talvez 43 anos, foi o reinado de Nabucodonosor, mas é muito tempo. Só que esse homem começou não só a envelhecer, mas tem um momento, como narrado no capítulo 4 deste mesmo livro, não é? É o capítulo anterior, que Nabucodonosor, por seu orgulho, pela sua ganância, por não perceber Deus, não é? Em todo o agir, mesmo diante daquilo que ele tinha visto, não só com os amigos de Daniel, mas também com o sonho que ele teve, em que nenhum dos seus sábios, ninguém pôde dar a resposta, mas Daniel trouxe a verdade e a revelação dada pelo Senhor, o único Deus verdadeiro. Mesmo diante de tudo isso, ele se manteve orgulhoso, e a Bíblia diz que por cerca de 7 anos, ele viveu como um animal. Ele viveu comendo capim, não é? Numa situação terrível, até que no finalzinho do capítulo 4, veja lá no capítulo 4, verso 36, diz assim: naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Parece então que este rei Nabucodonosor se converte. É o que dá indícios, essa expressão dele no final do capítulo 4 de Daniel. Do último versículo do capítulo 4 até o primeiro versículo do capítulo 5, passam-se 23 anos. Alguém pode pensar, rapaz, mas Nabucodonosor, daqui a pouco Belsazar, 23 anos aproximadamente se passam. E então Nabucodonosor morre, o seu filho assume, o seu filho então é destituído, entra um outro, há uma sequência de governantes, até que há uma rebelião. Isso nós encontramos em registros históricos, não é? Historiadores que falam desse período e que viveram aquela época. Até que entra um tal de Nábido, ou Nabido, a pronúncia do nome eu não sei corretamente, mas ele é um dos rebeldes e não é da linhagem real. Então ele assume o governo, porque é um rebelde, há uma conspiração naquele lugar, assume então o reinado da Babilônia e o povo está lá, cativo. E nesse período, porque ele não é da linhagem real, ele enfrenta muitas dificuldades em se manter no governo. E então ele faz o seguinte, ele procura alguém da família real, que é descendente de Nabucodonosor, porque o reino, não é? E o rei, ele deve seguir a linhagem real. E ele procura alguém para poder se casar. Talvez ele tenha se casado com uma das filhas de Nabucodonosor, se não com a sua viúva. Há ainda uma série de possibilidades, mas é muito mais provável que ele tenha se casado com uma das filhas de Nabucodonosor. E tendo se casado com uma das filhas, bom, o que aconteceu? Agora ele é da família, casou-se com a filha. E este menino, Belsazar, que está aí descrito no versículo 1 do capítulo 5, é filho desta pessoa, dessa, se filha ou se viúva de Nabucodonosor. Este sim tem direito ao trono, mas ele é muito novo e ele está como um figurante do governo. Ele não é o rei que pega e decide todas as coisas. Ele é apenas um rei de fachada, porque o seu padrasto, este Nábido ou Nabido, é quem de fato governa a Babilônia. E ele está com uma série de problemas no reino. O reino da Babilônia está sofrendo uma série de ataques, e ataques dos seus vizinhos, os medo-persas.
E é constante os ataques que eles recebem. E no meio de toda essa bagunça, finalmente, há uma ação que acontece onde está esse rei, o verdadeiro que governa, não é? A Babilônia, e ele é então detido. Todo o seu exército junto com ele é ali não só enfrentado, vencido, mas morre a maior parte dos militares que estavam com ele, e ele é levado cativo. Junto com ele, eles vão para a cidade da Babilônia, eles vão para a capital, e a capital ela era cercada por muros. Meu irmão, os muros da Babilônia eram imensos. Eles tinham mais ou menos de altura, cerca de como um prédio de 20 andares. Era a altura, segundo os historiadores, dos muros que cercavam a cidade. Mais ou menos 20 andares. Bom, eu não tenho ideia de quanto que dá 20 andares, mas é metro que não acaba mais, é muita coisa. Dá até vertigem ficar olhando para cima. E eles não eram só altos, mas eles eram largos. A largura do muro era suficiente para colocar 2 quadras de tênis, uma do lado da outra. Era essa a largura do muro. Você já imaginou 2 quadras de tênis? Uma quadra deve ter mais ou menos 10 metros de largura, e então o muro tinha em torno de 26 metros de largura. A ponto de que as carruagens passavam pelo muro, e eles tinham torres de observação que conseguiam olhar tudo isso. Então pensa esse governo, pensa esse reino, meus irmãos. Eles não são só imensos em extensão, mas o poder é tamanho que eles têm uma cidade tão fortificada que os muros são quase intransponíveis. Quem passa por um muro de 20 metros? Haja corda para você tacar lá, não ser visto, conseguir escalar tudo aquilo, ainda passar 26 metros até chegar do outro lado. É muito grande. Mas, naquele dia, ou naqueles tempos, este povo, o povo medo-persa, que não só tomou para si o padrasto de Belsazar, esse Nábido ou Nabido, levou ele como, não é, como se diz quando você captura alguém? Prisioneiro, obrigado, aleluia, não é? Levou ele como prisioneiro, como estão agora cercando a cidade, não é? Lá da Babilônia, a capital da Babilônia. É esta a situação em que está o versículo 1 do capítulo 5. 23 anos se passam desde a morte, não é? Ou do capítulo 4, que nós vimos aí o retorno de Nabucodonosor da sua loucura. 23 anos se passam, muitos reis, vão se colocando no lugar, até que chega um, que é este rebelde, é dominado, e agora a cidade está sitiada ou cercada, não é? Acho que sitiada não é a palavra correta, mas cercada por este exército medo-persa. Se uma cidade é cercada, o que os governantes deveriam fazer? Se preparar para a guerra? Se preparar para a defesa? Mas o que acontece com essa pessoa, não é, chamada Belsazar? Verso 1. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus senhores, e com eles bebeu muito vinho. Então, qual é a preocupação desse homem? É zero. O verdadeiro governante, que não é ele, é o padrasto dele, está lá preso. Há um grupo, há um exército imenso cercando toda a cidade, mas eles não têm medo. E por que não tem medo? Ora, olha o tamanho dessas muralhas, quem passa esse treco aí? Pode vir com o exército que for, não dá nada. Essa muralha, ela ficava por sobre o rio Eufrates, e então eles tinham, não é, suprimento de água ali à vontade. Há quem diga que a cidade da Babilônia podia ficar em cerco por mais ou menos 20 anos e não teria nenhuma dificuldade durante esse tempo. Não sei se isso é verdade, as pessoas falam muita coisa, mas o fato é que este tal de Belsazar, neto então de Nabucodonosor, não está nem aí para um exército que está às portas da sua cidade. Ele não está nem um pouco preocupado. Bom, e aí o que ele está fazendo? Ele dá um banquete para 1000 dos seus senhores. A gente se espanta quando vê 1000, não é? Mas parece que esse banquete era pequenininho. Geralmente os banquetes eram maiores. No casamento aí de Alexandre o Grande, parece que haviam mais ou menos 69 mil pessoas participando. Rapaz do céu, imagina fazer um banquete.
mais de 1.000 animais sendo sacrificados por dia, só para preparar o alimento para toda aquela tropa de gente que estava ali. E então este banquete de Belsazar parecia pequeno, mas tinham 1.000 dos seus líderes, governantes, políticos, militares, 1.000 homens, todos eles ali bebendo, enquanto a cidade estava toda cercada. Bom, esse homem não conheceu aquele que influenciou e teve, ação direta sobre a vida do seu avô Nabucodonosor. Parece que ele não conheceu o Deus, o Senhor dos exércitos. Na sua arrogância, ele chamou os seus senhores e falou: vamos beber, porque nada vai acontecer lá de fora, não é? Veja aí o final do verso 37, ou vamos ler o 37 do capítulo 4. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Bom, o seu neto está exatamente vivendo com arrogância. E chama um banquete. Não suficientemente satisfeito com esse banquete, com 1.000 dos seus senhores ali, e bebendo muito, a Bíblia diz que ele, então, parece que já auto-embriagado, verso 2, enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, em algumas versões está o seu pai, Nabucodonosor, e o pai não é uma referência de paternidade direta, mas é uma referência aí a avô, porque no aramaico não se tem a palavra avô, não é? Se tem pai. Por isso que a gente vê tantas vezes falando nosso pai Abraão e assim por diante. Não porque necessariamente são filhos diretos. Verso 2, enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, o seu pai, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as mulheres e as suas concubinas, bebessem nessas taças. E então, já alto pelo vinho, embriagado muito provavelmente, ele dá a ordem de que tragam os utensílios reais, ou os utensílios, que se usava no templo de Jerusalém. Isso deveria ter sido guardado numa sala de troféus ali da Babilônia, e estavam todos ali, guardadinhos. E ele, na sua loucura, embriagado, chama os seus servos e diz: traz, porque agora nós não só vamos continuar bebendo, mas nós vamos beber nas taças que aquele povo usava lá no templo. O motivo de ser subjugado e de levar os utensílios para dentro do Império Babilônico era uma demonstração de força. Os nossos deuses são maiores do que o seu Deus. E então capturaram os objetos do templo e guardaram lá. Só que eles não sabiam que foi Deus quem os entregou como punição pelo pecado do povo, mas os seus deuses são simplesmente inexistentes, mas eles julgavam que eram superiores. E então, seguindo o ato de profanação, este Belsazar parece não conhecer, a leitura do texto vai mostrar algo diferente para todos nós, parece não conhecer o que houve, quem foi Daniel, quem foi o Deus de Daniel, quem é o Deus de Israel, E então eles trazem as taças, verso 3, trouxeram então as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Meus irmãos, esse tipo de jantar não era um jantar que as pessoas estavam sentadas com vestimento de gala, bonitinhas, tomando ali o seu vinho, seja lá o que estivessem a beber, e conversando e dando risada ou coisas do tipo. Mas isto é uma orgia, há uma realização aqui de muita imoralidade naquele momento. Imagina 1.000 homens, cada homem com a sua esposa, e as suas concubinas, e ali a imoralidade estava de maneira abrangente, e é até nojento de se pensar a quantidade de pessoas que havia ali, o cheiro naquele lugar, diante de toda aquela situação. Essas festas demoravam bastante tempo, e eles estavam lá, e continuavam bebendo agora usando os utensílios do templo de Deus de maneira a zombar e a caçoar, desse Deus, entendendo que eles são superiores, maiores em poder,
não é? E a Bíblia diz que, no verso 4, que enquanto eles bebiam, veja a arrogância, eles faziam culto, prestavam culto enquanto bebiam aos seus deuses, aos deuses pagãos. E aí, a Bíblia diz no verso 4, louvavam os deuses de ouro, e note a progressão, meus irmãos, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Todos foram ali exaltados enquanto bebiam. A festa estava acontecendo de maneira desordenada, muita imoralidade, e tudo, de ouro até o menor dos deuses ali, feito de pedra, estava sendo adorado com atos de orgia, imoralidade de toda sorte. Aí vem o verso de número 5. Mas, meu irmão, tem gente que fica assistindo Netflix, né, e fica procurando. Olha o que a Bíblia nos diz aqui, é digno de um filme de terror, né? Verso 5. Mas de repente, preste atenção, de repente. O que Pedro disse lá na sua segunda epístola sobre o dia da volta de Jesus? Ele disse que é como um ladrão na noite. Ninguém espera o ladrão na noite. Ninguém espera o ladrão, na verdade, não é? E principalmente à noite. Ninguém está esperando. E essas pessoas, muito menos, porque estão lá tão felizes, tão assim, seguras, na sua cidade fortificada, com muralhas tão imensas, nada haveria de acontecer, até que, verso 5, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio. Bom, quem viu isso primeiro parece ter sido o rei. E quando ele está lá no meio da sua, não é, bagunça, porque dentro daquele salão imenso, pensa um salão para caber 1.000 pessoas, mais 1.000 mulheres, mais as concubinas, mais os servos, imagina o tamanho daquele treco. Havia um posto mais elevado, havia um lugar um pouco mais alto, que era onde se assentava o rei, na sua posição de sobressalência, ele era maior, não é? E atrás do rei, muito provavelmente, estava ali um candelabro, um lugar de luz. E por que atrás dele? Porque ele é o centro. Quem está sendo homenageado nessa noite é o rei Belsazar. A festa é para ele que está celebrando ali, não é? Todos os seus deuses, celebrando a orgia. É ele quem está fazendo aquilo. E aquela luz, muito provavelmente, está atrás da sua cabeça, de modo a iluminar o lugar onde ele está. E essa iluminação acontece numa parede, que a NVI traz aqui como reboco, mas algumas Bíblias aí vai trazer cal, não é? Ou parede branca. O que acontece é que essa parede, meus irmãos, todo o palácio, não é? Como os palácios antigos, você vê, eram formados as paredes com pedra, e você via aquela cor semelhante à pedra. Mas essa atrás dele tinha uma cor esbranquiçada, não é? Há algumas versões que trazem como gesso, como se aquilo fosse, não é, de gesso, para você entender mais ou menos o padrão da cor que estava ali. E naquela parede iluminada, e que tinha uma tonalidade branca ou esbranquiçada, uma mão aparece ali e dedos começam a escrever naquele lugar. Bom, a festa acabou, porque as pessoas ficaram apavoradas. É uma cena de terror, meus irmãos. E acho que a coisa mais próxima que talvez a gente tenha ideia, não é? Quem já assistiu aquele Família Addams, que tinha aquela mãozinha, não é, que aparece voando por aí, é uma mão que aparece no meio de uma parede na festa e começa a escrever na parede. E aí o verso 5 diz, não é? Na parte mais iluminada do palácio real. E a parte mais iluminada, obviamente, é onde está o rei. E aí o rei observou a mão enquanto ela escrevia. Veja o tamanho do espanto desse homem. Seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. O texto no original vai dizer que ele começa a se relaxar. E relaxar não é aquele que está descansando, mas é aquele que perde as suas forças. Ele solta o quadril, ele solta tudo, ele desmonta na cadeira, porque ele está apavorado, a ponto dos joelhos baterem um no outro, e ele se torna pálido, a música para, as pessoas param tudo que está fazendo no meio da sua imoralidade, no meio de tudo, e observam aquilo que é totalmente atípico. Ninguém nunca tinha visto algo semelhante, e eles olham para aquela parede, e então, verso 7, aos gritos,
o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo. E então agora, desesperado, pálido, aos gritos ele chama, ele acaba com tudo, a festa acabou ali, parou com tudo. E todas as pessoas param, e aquele alvoroço, e ele diz: olha, quem souber ler esse negócio e me dizer o que está escrito, esse vai receber um manto vermelho, essa escarlata, como talvez esteja na Almeida Revista Atualizada, não é? Essa túnica, esse manto vermelho é um sinal de, não é, majestade, é um sinal de posição elevada. Ele disse: vai receber também um colar de ouro, uma peça de ouro que vai ser colocada no pescoço, e ele será o terceiro, como diz aí o versículo, em importância no governo do reino. Por que o terceiro? Porque ele, o rei Belsazar, era o segundo. Quem era o primeiro? O padrasto dele, que já estava, não é, dominado pelos medo-persas, mas ele talvez nem tivesse conhecimento do que estava acontecendo, porque o povo estava, não é, o exército medo-persa já estava cercando a cidade ali, capital da Babilônia. E então ele dá essa ordem: chamem todos. E aí o verso continua, no verso 8, todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição e nem dizer o seu significado. Isso é muito interessante, porque não é a primeira vez que acontece. Se ele reconhecesse a história do seu avô, ou talvez pai, né? Muito provavelmente o seu avô, ele veria que também Nabucodonosor mandou chamar todo mundo, chama os servos aí, chama sábios, chama todo mundo. Quem consegue falar sobre o meu sonho? E ninguém foi capaz de falar, mas tão somente Daniel. E aqui ele repete exatamente o gesto, não é, do seu avô, possivelmente, Nabucodonosor. E então essas pessoas, a Bíblia diz que vieram e não conseguiram ler. Talvez não conseguiram ler porque também estavam embriagados, talvez não conseguiram ler porque estavam tão aflitos com tudo aquilo que não tiveram condições de ler, ou porque Deus simplesmente não deixou com que eles fizessem a leitura. O fato é que ninguém conseguiu fazer a leitura. E então aquilo que talvez tivesse acalmado o coração de Belsazar: chama os sábios, alguém lá vai conseguir, pelo amor de Deus, fala para mim o que é isso. E aí quando as pessoas chegaram, aquele mundaréu de sábios, não é? E muito provavelmente Daniel já não fosse mais o mestre, não é? Ou o responsável pelos sábios, porque ele não vem junto com essa turma. Primeiro aqui chegam os sábios e não chega Daniel. Talvez nesses 23 anos entre Nabucodonosor e Belsazar, ele tenha sido destituído, a Bíblia simplesmente não fala. O fato é que ele não vem junto. E aí Belsazar olha para aqueles homens: e aí, minha gente, quem vai falar o que está escrito nessa parede, que eu não aguento mais? Meus joelhos não param de bater. E aí a turma fala: Senhor, eu não tenho a menor ideia do que é isso, não. Estou tentando ler aqui e não estou conseguindo. E você, ninguém. E aí o pânico aumenta. E aí o verso 10 diz que, tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete. Bom, e agora entra a sua mãe, a rainha mãe. Esta era, se não a filha, não é, de Nabucodonosor, uma viúva dele, a mãe de Belsazar. E ela entra. E é interessante porque ela não participa dessa orgia, mas de repente ela escuta. A coisa mudou, a música parou, os berros estão diferentes, alguma coisa está acontecendo lá. E ela vai até lá. E quando ela chega, veja a maneira como ela recebe, não é? Ou se dirige: ó rei, vive para sempre. É uma saudação, não é? As pessoas quando chegavam diante do rei diziam: ó rei, vive para sempre. Era um gesto comum. Ela, como mãe, também da mesma maneira. Não fique assustado nem tão pálido. Calma, ela vem para botar calma, não é? Mas eu vou te dar um conselho aqui. E ela, já sabendo de tudo que estava acontecendo, o verso 11 diz: existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Bom, ela diz exatamente o que Nabucodonosor disse de Daniel lá no capítulo 4. O espírito dos santos deuses, na época do teu predecessor, falando de Nabucodonosor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor,
Sim, o teu predecessor o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, bem parecido com o nome dele, né? Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Bom, a mãe dele agora vem e dá um conselho. Meu irmão, vale a pena ouvir a tua mãe quando a tua mãe fala com você. Mesmo que ela não saiba o que ela está falando, ouça a tua mãe. E ela diz assim para o rei Belsazar, chama Daniel, porque no tempo do teu avô aí, não é, do teu antepassado, deu ruim desse jeito e ele teve a capacidade, ele tem sabedoria, ela diz dos deuses, e nós sabemos de onde vem o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. E aí então, ele manda chamar, verso 13, assim Daniel foi levado à presença do rei. Veja que quando Daniel chega na presença do rei, não tem aquela recepção ou aquela frase de efeito, ó rei, vive para sempre, como nos capítulos anteriores a gente vê assim também a tratativa com Nabucodonosor. Agora ele chega para Belsazar, talvez já conhecendo, porque Deus já havia revelado a ele o que eram aquelas escritas na parede, ele já chega de maneira direta e bastante objetiva. O verso 13 diz assim, não é? Ele é levado então à presença do rei, e o rei se dirige a ele. Então você é o Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é iluminado, e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar essa interpretação e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo. Ele repete tudo o que já havia dito aos sábios e faz essa proposta que para muitos seria algo tentador. Uau! Eu vou ser como o Belsazar, eu vou ser o terceiro no governo, vou ter poder, vou ter dinheiro e tudo mais. Só que ele está falando com um servo de Deus, irmão. Ele está falando com alguém que não vê valor nestas coisas, mas é alguém que é obediente ao Senhor, alguém que não se corrompe com as coisas deste mundo. Mas ele está falando então com Daniel. E então, não é? Vem ao verso 17, Daniel respondeu ao rei, pode guardar os teus presentes para você mesmo e dar as tuas recompensas a qualquer outro. Em outras palavras, eu não tenho interesse no que você tem para me ofertar. Talvez já sabendo de tudo, ele não vem, ó rei, vive para sempre, chega a sua majestade, sabe o que é, né? É com pesar que eu tenho que lhe dizer uma mensagem dura, não é nada disso não. Ele falou, pega tudo que você tem aí, faz o que você quiser com isso. Não tenho interesse nas coisas que você tem a me oferecer. E aí ele continua, não é? No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Provavelmente ele já sabia que aquele reino estava no seu fim. E aí vem o verso 18, não é? Ó rei, foi Nabucodonosor, o teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade, devido à alta posição que Deus lhe concedeu. Homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens, a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. E aí, antes de dar a mensagem para Belsazar, Daniel faz como todo pregador, dá o contexto, né?
Falou, não, meu irmão, você esqueceu o que aconteceu na tua própria família. Você não considerou o Senhor, não é? E aí o verso 22, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso, mas ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, então, ele enviou a mão que lhe escreveu as palavras da inscrição. E agora, depois de dar o contexto, vem a mensagem. Primeiro ele mostra o cenário, falou, só para você saber o que está acontecendo. Você não honrou a Deus, você não foi obediente ao Senhor, você simplesmente ignorou tudo que Deus já fez na tua família, com a tua nação, não é? Você não só ignorou, mas profanou a esse Deus. E aí vem então o verso 25. Esta é a inscrição que foi feita. As pessoas não conseguiam nem ler, Daniel leu. E ele disse, Mene, Mene, Tekel, Parsim, ou Persim, como algumas traduções trazem, ou Ufarsim, depende da tradução que você está usando. Mas a palavra é a mesma raiz. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí as pessoas... Meu irmão, você consegue imaginar aquela cena? Uns ali meio tentando subir as roupas, que estavam tudo no meio da orgia, o outro ali segurando a taça de vinho, aquela coisa horrorosa, aquele fedor daquele ambiente com um bando de bêbado, gente, não é, fazendo as coisas indevidas lá dentro, toda aquela coisa horrorosa, e a todos eles agora parados, fixos, aquele silêncio que deveria ser ensurdecedor, esperando o que então significa o tal do Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí vem Daniel e diz, e este é o significado dessas palavras, Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. E Persim, ou Pérez, como está aqui no verso 28 na NVI, teu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, Mene, teus dias foram contados. Teu reino foi contado. Essa palavra Mene, ela é colocada duas vezes, Mene, Mene, enquanto as outras não. Alguns estudiosos vão dizer que essa palavra, que significa contar ou numerar, foi colocada de duas maneiras, por isso a sua repetição. Uma para o reino babilônico e outra para o rei Belsazar. Talvez tenha sido isso. Independente, o fato é que tanto o reino babilônico quanto também o rei Belsazar foram medidos, passaram pela balança do Senhor, foram contados. É como que se o limite da transgressão houvesse sido alcançado. O tempo daquele exílio babilônico havia chegado ao fim. Do capítulo 1 de Daniel, do primeiro versículo daquele capítulo, até o capítulo 5, 70 anos haviam se passado. No capítulo 5 de Daniel, Daniel já não é mais um garoto, ele tinha pelo menos 80 anos de idade. E ele vai à frente daquele menino que estava ali fazendo a ruaça, e ele diz, eu vou dizer a você, guarda tudo isso aí, faz o que você quiser com isso aí, mas eu vou te dizer, porque o teu reino hoje acabou, amigo. Acabou o teu reinado. Mene, Mene, significa que o teu reino foi contado. Os 70 anos, palavra do Senhor lá em Jeremias, que lemos no capítulo 29, chegou ao fim. E o Senhor é justo e fiel, e a sua punição e o seu castigo chegou no momento do fim. Acabou, amigão. Teu reino acabou. E você, Belsazar, profanou as coisas do templo do Senhor. Você usou os utensílios de ouro do templo de Deus, coisas e utensílios que são usados para louvar o Deus único e verdadeiro, para dar de beber e tornar então a toda essa orgia que foi feita aqui, a mulheres e homens e pessoas, não é? Profanando, desrespeitando aquilo que é sagrado. Por isso você, Belsazar, também foi contado.
E aí vem a palavra tekel, que foi colocado na balança e foi achado em falta. Colocado na balança, meu irmão, você já foi à feira alguma vez na vida, né? Eu imagino. E você talvez já tenha ido comprar batatas, no tempo em que batata se pesava naquela balança, em que tinham 2 bandejas, não é? Você se lembra daquela balança? Porque hoje em dia é tudo eletrônico. Aquela balança, de um lado, tem a quantidade de peso equivalente talvez a 1 quilo, ou a medida que eles querem, não é? E do outro lado da balança, quando ela está assim, é colocada, por exemplo, a batata. E quando vai colocando, a balança vai indo até que se chega no nível equivalente. E então as batatas vão sendo acrescentadas. O que acontece, meus irmãos, é que algumas balanças são fraudadas, né? Tem uma cordinha com mais peso embaixo ali, para você levar menos e pagar mais. Não é? É Brasil, essas coisas existem, né? Fica atento aí na feira, viu, meu irmão? Fica aí achando que você, né? Eu sou bonzão, eu compro na feira. E está sendo enganado aí, né? E aí você tem aquela balança. O que acontece, meu irmão, é que Deus pôs na balança este chamado Belsazar, Deus pôs na balança esse reino chamado Babilônia, e eles foram encontrados em falta. Por quê? Do lado, não é, do peso que vai ser feita a equivalência, não estão quilos, não estão peças de ferro ou de qualquer material. Está todo o padrão divino de moralidade. Está aqui a santidade do Senhor. E do lado de lá foi colocado o reino, foi colocado o Belsazar, e isto ficou tão leve que não teve equilíbrio, ficou muito leve, leve demais. Foi achado então em falta. E aí vem a última palavra, parsim, que é dividir. Numerar, numerar, pesar, dividir. Eram estas as palavras que foram postas ali. E Daniel fez a interpretação. Você foi contado, achado em falta, e agora o seu reino será dividido. Bom, se Belsazar conhecesse a história do seu possível avô, se não pai, ele lembraria do sonho que Deus deu a ele, daquela estátua que tinha a cabeça de ouro, não é? E as outras partes da estátua representando reinos e a sua transição. Ele estava exatamente numa dessas transições e não sabia. E aí, quando ele diz o seu reino foi dividido, Daniel, inclusive, diz a quem? E que estavam já invadindo, inclusive, a cidade da Babilônia, que eram os medo-persas. Os medo e os persas. Os medo que dominaram os persas e agora virou os medo-persas, estavam invadindo a Babilônia. Naquela mesma noite, meus irmãos, segundo os historiadores, eles fizeram com que o rio Eufrates fosse desviado para um pântano, e o rio que passava por debaixo daquela muralha, porque ela realmente era intransponível, aquele rio que passava por baixo, enquanto estava todo mundo naquela euforia, naquele salão, bebendo e fazendo tudo que não devia fazer, um exército estava passando por debaixo. E quando passaram por debaixo, subiram, renderam os guardas, saíram matando todo mundo, abriram os 8 portões da Babilônia e os exércitos medo-persas invadiram. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, este chamado Belsazar foi morto. Foi o fim do império babilônico. E então Daniel diz para ele, não é? Verso 29. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no reino. Verso 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. E a gente vai ver que esse Dario tem uma relevância muito grande no contexto e continuidade da história. Mas o fato, meus irmãos, é que este império, que parecia tão grande, intransponível, quem é capaz de render um reino como este? Pela arrogância daqueles homens e pelo poder de Deus, aquilo tudo ruiu numa só noite. Aquilo ruiu numa só noite. Acabou, simplesmente acabou. Foram subjugados e agora começa o reino, não é? Medo-persa, e que segue exatamente como Deus havia dado a visão a Nabucodonosor. Esse texto fala muitas coisas para todos nós, meus irmãos, a partir inclusive da justiça de Deus, que não fica nada impune. Estes homens que achavam que tinham seus deuses maiores do que o Senhor, inclusive tomaram os utensílios, viam agora
o poder de Deus que deixou todo mundo estarrecido, as pessoas com os joelhos batendo, acabou toda aquela festa, porque o que vai acontecer agora? Meu Deus, uma mão aparece e começa a escrever na parede. Voltamos então lá para Jeremias, no capítulo 29. Meus irmãos, nós que vivemos num país como esse, em que enfrentamos muitas situações e que confrontam diretamente a nossa fé e que fazem com que muitos que nunca sentiram isso na vida tenham medo, passem a ter medo, não é? De escolas que estão sendo forçadas a ter banheiros diferentes, não é? Por conta de ideologias, lugares que estão sendo proibidos de colocar versículos bíblicos, não é? E todas essas coisas que a gente vai vendo desta nação, nós observamos que nós vivemos numa semelhante Babilônia, não é? E essas coisas todas, meus irmãos, não passam impune, não há de passar impune. E a palavra diz no capítulo 29 de Jeremias, no verso 10, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trarei-os de volta para este lugar. Se Deus disse, irmão, Ele cumpre. E deu 70 anos, Babilônia foi ao chão. E se Jesus disse que vai voltar e vai nos buscar, meu irmão, não há quem segure aquelas portas celestiais, e dos céus verão entre as nuvens descendo em seu cavalo branco o nosso Senhor vindo para nos buscar. Ainda que as pessoas digam que é uma esperança vã, tola, meus irmãos, é essa a razão da nossa existência, porque Ele vem, Ele volta para acabar com toda essa injustiça, toda essa imoralidade, tudo isso que tem influenciado não só as nossas crianças, mas muitos homens e mulheres nos dias de hoje, que estão vivendo vidas comprometidas no seu casamento, diante de tanta coisa e influência desse mundo que está entrando na sua casa, seja pela televisão, seja pela sua negligência no cuidado com aquilo que você observa pelo celular, o famoso brain rot, né? O cérebro podre. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. E eu li a semana passada, meu irmão, 2 matérias que me deixaram com o coração triste no primeiro momento, mas depois o Senhor começou a me mostrar algumas coisas, ou a me lembrar de algumas coisas. A primeira matéria dizia que os evangélicos no Brasil parecem ter alcançado o teto. Essa foi a primeira matéria que eu li, se eu não me engano foi a BBC que escreveu. Os evangélicos do Brasil chegaram ao teto. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai ter mais conversão para evangélico. Agora a curva, a parábola, né, começa a cair, de modo que os evangélicos começam a ser menor número. Chegou a ser 42% da população, segundo o IBGE de 2000 e qualquer coisa, não é? E agora está caindo. Essa foi a primeira matéria que eu vi. E a segunda dizia coisas semelhantes, mostrando que os evangélicos não estão mais crescendo no Brasil, mas ao contrário, o que está crescendo fortemente no Brasil é o número dos católicos, não é? E aquilo, meus irmãos, me entristeceu, porque nós que conhecemos a palavra, sabemos, não é, do esforço da evangelização, inclusive, não é, há um projeto aqui na nossa comunidade para isso, e tantas ações que são feitas com o objetivo de que, da mesma forma que nós fomos iluminados, que essas pessoas também sejam e desfrutem da presença gloriosa do Senhor. E nós vemos que há um retrocesso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Crente verdadeiro é crente verdadeiro. Crente que é fake, crente falso, ou falso piedoso, e a palavra fala sobre estes que são os falsos piedosos, não é? Naquele dia o Senhor vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas eu estava na igreja, eu expulsei demônio, eu fiz tal coisa em teu nome. Ele fez mesmo. Porque ele está diante do Rei de toda a glória. Você acha que ele vai mentir diante do Senhor no dia do julgamento? Mas eu fiz, eu estava lá, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Meus irmãos, o cenário evangélico do país não é um cenário evangélico verdadeiro. Nós vemos igrejas infladas de pessoas que estão lá, porque naquela igreja vai gente famosa. Aí um monte de gente lá querendo tirar selfie com o famosinho.
Aí outras, porque falam de muitas coisas que vão trazer benefícios financeiros, está inflado. Começa a pregar o evangelho, você vai ver se não derruba metade daquela comunidade ou muito mais, porque a palavra confronta e as pessoas não querem ser confrontadas. Nós vemos aí inflado um buzilhão de gente que se diz crente, mas não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o Senhor, não valorizam a comunidade e a congregação dos santos, porque quem é crente de verdade, diz a palavra, este valoriza. Hebreus diz que aquelas pessoas se alegravam, inclusive, porque os seus bens estavam sendo confiscados, porque eles estavam com compadecimento, compaixão com aqueles que sofriam. Isso é comunidade. E o que nós vemos no cenário evangélico hoje é um bando de gente que tem Cristo nos lábios, mas não tem no seu coração. É essa a verdade. E estes falsos crentes são estes que agora estão dizendo que é de qualquer outra religião, inclusive essas de matriz africana que vem crescendo e de maneira progressiva no nosso país. Então eu digo a você, meus irmãos, a palavra de Deus ela não tem falhado, mas a palavra foi bastante clara para todos nós, que muitos esfriariam, o amor haveria de esfriar, e nós estamos vendo os efeitos da palavra de Deus, e são estas horas e oportunidades que nós temos de olhar para a nossa vida e observar se nós, como a estes que foram observadores de uma mão escrita numa parede, dizendo Mene, Mene, Tekel, Parsim, será que nós também não estamos sendo contados e achados em falha, porque na balança, meus irmãos, todos nós, quando formos colocados, vamos ser leves demais, insignificantes nessa balança. Mas o que muda o contexto dessa balança é se Cristo habita em nós, porque se existe Cristo, a balança equaliza na justiça do Senhor, porque é o sangue de Cristo quem nos justifica. Não é o que nós fazemos, nunca foi, mas é o Cristo que habita em todo aquele que professa a fé nele. Por isso, meus irmãos, essa Babilônia vai cair, essa Babilônia vai ter o seu dia de fim, a sua ruína é prescrita na Bíblia. E no capítulo 10 o Senhor diz, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos para dar-lhes esperança e futuro, e nós somos os herdeiros dessa promessa. Nós temos esperança e nós temos futuro em Cristo. Em Cristo nós temos um futuro guardado, não é nos céus, é a nossa herança, é aquilo que o Senhor na cruz conquistou para todos nós. Verso 12, e então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Por isso, meus irmãos, não é tempo da gente olhar para esse mundo e essa Babilônia terrível que está aí, não é, nos afrontando, mas é tempo de nós buscarmos ao nosso Senhor com todo o nosso coração, porque a palavra diz que Ele deixará com que nós o encontremos quando nós o buscarmos de todo o coração. Por isso é tempo, meu irmão, de que a igreja se observe. É como se uma grande peneira. Há quem diga que a pandemia foi uma grande peneira para a igreja, não é? Muitas pessoas que frequentavam a igreja simplesmente não voltaram mais. Há quem diga que essa vida desigrejada, inclusive, não é? É uma vida maravilhosa. Eles se olham como superiores a todos nós, porque eu não preciso de uma igreja. Meu irmão, não sabem o que é viver o Evangelho, não aprenderam com a palavra do Senhor, e estão por aí vivendo uma vida perdida, cada vez mais cegados pelo engano e achando que estão desfrutando de uma comunhão verdadeira com o Senhor. E, meus irmãos, Deus fez a comunidade para que todos nós pudéssemos não só conviver, mas aqui sentirmos o amor de Deus e expressarmos o amor de Deus na vida em comunidade. Também do lado de fora dessa comunidade, sem dúvida nenhuma, mas aqui é o lugar, como disse aquele pastor, eu vou à igreja para me lembrar de coisas que eu jamais devo me esquecer. Onde você vai ouvir que Jesus está voltando? A Netflix fala sobre isso, meu irmão? Você acha que alguma rodinha de amigos por aí, que anda numa praia, que anda em qualquer outro lugar, estão falando, nossa, Jesus vai voltar? Ou é a igreja, meu irmão, que está pregando isso, a igreja verdadeira, e que está te lembrando e não deixando que você se esqueça? Pois como disse o apóstolo Pedro, meus irmãos, eu vos escrevo, é a segunda carta que eu vos escrevo, e ela tem o objetivo de fazer que vocês se lembrem. Onde é que a gente se lembra dessas coisas? Se não
na nossa comunidade, senão através de uma vida com Deus. E eu queria que você voltasse comigo lá na 2 de Pedro. No capítulo 3. Capítulo 3, a 2 de Pedro. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Quem não trouxe a Bíblia? Verso 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demorará em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Alguns daqueles no exílio babilônico talvez disseram, caramba, não passa o tempo, até que os 70 anos chegaram. Nós estamos vivendo este tempo e certamente, verso 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Enquanto eles estavam bebendo lá naquele salão real, não é? Fazendo toda a sorte de orgias e celebrações a deuses pagãos, estavam todos felizes, com exércitos cercando a cidade. Quem pode contra nós? O Senhor pode. E essas pessoas então verão que o Senhor vem como um ladrão na noite. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, ou que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Veja comigo o verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. E aí ele vai fazer um comparativo, não é, com o texto paulino. Verso 14 diz que enquanto nós esperamos, enquanto o Senhor, não é, não chega o tempo de Ele vir e nos buscar, porque esse dia chegará. Assim como os babilônicos não deram atenção, porque sim conheciam a profecia, sim porque Daniel estava lá entre eles e como chefe ali dos sábios era conhecida a profecia, chegou o tempo e aquele reino foi destruído. Então, enquanto esperamos por todas essas coisas, nos empenhemos para sermos encontrados com Ele em paz, imaculados, sem mancha, e inculpáveis, não tendo do que a gente ser culpado. Por isso a necessidade, meu irmão, de que a nossa vida e o nosso caminhar reflitam a santidade do Senhor. Nós devemos nos atentar àquilo que nós falamos, à maneira como nós reagimos. Tem muita gente acostumada já há muitos anos de uma vida cristã e tratando a esposa de uma maneira indevida, ou a esposa tratando o seu marido de maneira indevida, com muita grosseria, com muita dureza de coração, e se esquecendo que nós devemos, meus irmãos, refletir a santidade do Senhor, vivendo em paz, totalmente despreocupados, porque nós esperamos naquele que não mente, nós esperamos naquele que nunca falhou, o Deus Todo-Poderoso, como Ele se apresenta lá em Apocalipse, e então imaculados e inculpáveis. Avançando mais um pouquinho em Apocalipse, agora lá no capítulo 18, meus irmãos, nós vamos encontrar um relato maravilhoso que antecede o capítulo 19. Se é o capítulo 18, ele antecede o 19. E no capítulo 18, João diz assim, verso 1: Depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia,
Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. E então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, meu povo, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até os céus, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou, e em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva, e jamais terei tristeza, por isso num só dia as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Num só dia, exatamente como foi com Belsazar, num único dia, numa noite, ele viu o seu império ruindo. Verso 9, quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Chorarão e se lamentarão, como aqueles homens, como aqueles políticos que viram aquela invasão e choraram. Muitos foram mortos, inclusive Belsazar, mas note que eles vão chorar pela fumaça do incêndio. O que disse Pedro que seria destruída aquela terra? A terra agora está reservada para o fogo. Verso 10, amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Estavam tão firmes que aqueles muros segurariam qualquer coisa, só se esqueceram que Deus é o Todo-Poderoso. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. E o texto vai tratando exatamente dessa ruína e do lamento dessas pessoas, enquanto o capítulo 19, meus irmãos, aleluia, ele fala, depois disso, verso 1, ouvi nos céus algo semelhante a uma voz de uma grande multidão, e que exclamava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos, e mais uma vez a multidão exclamou: aleluia, a fumaça que vem dela sobe para todos sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, e exclamaram: amém e aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos quanto grandes. E então, meus irmãos, nós vemos o verso 11: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. E de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Haverá a queda, meu irmão, dessa grande Babilônia. Esse mundo e todas as coisas que nós conhecemos vão ruir diante da chegada da majestade nas alturas. Sabe, eu queria encerrar dizendo a você que o texto de Daniel que nós lemos foi alvo de muitas críticas por muitos anos, de pessoas que diziam que era um texto ficcioso, que era um texto que não tinha verdades, até que ao passar dos anos, a arqueologia
foi encontrando uma série de evidências da veracidade do texto bíblico e, em especial, de Daniel. Belsassar nem citado foi em muitos manuscritos, até que acharam o tal do cilindro de Nábido ou de Nabido, Nebido, sei lá, é um treco de argila desse jeito, e que conta exatamente como foi aquela noite que nós lemos hoje. Isto, meu irmão, foi escrito, não é, para que houvesse evidência histórica. Então, muitas pessoas estão dizendo por aí, não é, que não é verdade o que a Bíblia diz. Não é verdade essas coisas. Eu digo a você, por que você vem à igreja? Por que você vem aqui a este lugar? Você vem fazer o quê? Aquele pastor disse, eu vou para ser lembrado de coisas que eu nunca deveria me esquecer. Você está se importando com muitas coisas, não é? Você tem os seus pleitos, e glória a Deus, porque Deus tem lhe dado situações para você lidar com elas. Mas existem coisas que você jamais deve se esquecer. E o Senhor volta para buscar a sua igreja. E Ele volta, meus irmãos, e todos nós seremos colocados na balança. E aqueles que têm Jesus no seu coração, essa balança não fica leve, mas ela iguala na justiça. A demanda da justiça de Deus, ela é suprida em Cristo Jesus. E como disse Pedro, enquanto esperamos, andemos em paz, imaculados e inculpáveis. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu convido você, nessa noite, meus irmãos, a refletirem sobre a sua vida, sobre o